Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando aí aos pouquinhos. Oi, Ana e Renata. Boa noite, pessoal. Só esperar a Iana mandar aqui o convite para ela entrar, para a gente poder começar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Feriado gostoso pra gente descansar. A Amadinha chegando. Oi, boa noite. Boa noite, meu amor. Tudo bem, tô te escutando direitinho. Vou pegar o meu fone, acho que eu também vou colocar meu fone. Acho que vai ser melhor. Todo mundo descansando nesse feriado gostoso. E a gente estudando e trabalhando, o que a gente gosta. Então, eu ia até te falar isso, é tão gostoso, né, quando a gente faz esse tipo de coisa, porque a gente fazendo o que a gente gosta, parece que a gente tá tomando um café com a amiga, né? O tempo todo. Então, nós estamos aqui reunidos, né, com os nossos amigos do coração, com todas as pessoas que conhecem um pouquinho do nosso trabalho, que não conhecem, para a gente exatamente falar sobre isso hoje, né, para a gente trazer esse lugar, né, desses lugares que a gente ocupa, né? Deixa eu só arrumar minha câmera que também está querendo cair, está com preguiça hoje. Eu queria até começar, né, falando hoje uma coisa sobre essa coisa dos lugares, né, Amadinha, que eu fiquei pensando hoje, né, a gente é feriado, nós ocupamos vários lugares na nossa vida, né, a gente ocupa lugar de filha, de mãe, de profissional, né, e saber ocupar esses lugares, né, a cada dia, né, e ir aonde o nosso coração quer e precisa, né, e pode, né, só quando a gente realmente está no nosso lugar, né, Iana? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas dia de feriado, você vai trabalhar, fim de semana, você vai estudar, vai fazer curso, né? E a gente percebe isso, né? Como que é bonito, né? Quando a gente está no nosso lugar e a gente faz isso, não é pesado, né? Não. É muito mais gostoso do que pesado, né? Nossa, ela É leve, exatamente. Então, assim, é começando a falar desse lugar, né? De estar feliz que as demais pessoas estão aqui com a gente, buscando também esse lugar, né? E de dizer que hoje a gente vai compartilhar um pouquinho, né? Do que a gente percebe, do que a gente vivencia, da nossa história, né? Desses lugares que a gente já ocupou. Então, para começar contando um pouquinho de mim, né? Eu comecei como psicóloga, fiz constelação familiar, depois comecei a estudar apometria de ancoragem, reiki, e hoje eu vejo isso também, né? Esses lugares que a gente quer ocupar, né? Também vão muito de onde a gente está ocupando a nossa família, né? Como a gente consegue vivenciar isso, né? E eu também te conheci num lugar diferente, né? totalmente. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi para você esse caminho e de quanto isso fez sentido para você e a gente ir compartilhando aqui com as pessoas um pouco desse caminhar nosso, né, e talvez trazer também alguns exemplos de casos que a gente tem atendido, mas para a gente poder exemplificar para as pessoas que a gente está trabalhando com isso e falando disso, porque foi através desse caminho, né, que a gente conseguiu ter uma vida mais leve, mais próspera, mais saudável, né? Então, eu queria Muito que mais. você contasse um pouquinho da sua história e de como foi para você esse caminhar aí pelas constelações. Amanda, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente está aqui fazendo o que a gente ama, com muita alegria, com muita leveza, porque se a gente chegou até aqui, a gente tem um propósito, né, Renadinho? Porque eu não cheguei aqui, e eu não falo que é um trabalho, eu falo que é realmente trabalhar, olhar para o trabalho com outros olhos, que é com o coração. Eu tenho formação em direito e quando eu conheci a constelação familiar foi através do direito sistêmico, através Uhum. da OAB, da Caixa dos Advogados. E, no entanto, a caminhada para chegar até aí eu fiz para mim, porque eu já estava cansada dos conflitos
Eu era uma pessoa que não deixava passar batido, nada, brigava, muito chata, muito vencida. Quem me conheceu antes sabe. Então, esse Muito hoje, brava. muito, eu questionava tudo, brigava com tudo, com todo mundo e queria sempre sair com a razão. E eu comecei a olhar para essas questões quando eu tive alguns relacionamentos tóxicos, algumas questões que estavam se repetindo. Até que uma amiga muito querida, a Sandra Mara, ela falou, olha, vamos olhar para essas questões, mas de uma forma diferente. Porque quando a gente está entre amigos, as pessoas costumam dar muitos conselhos. Então, as pessoas falam muito daquilo que vive, no meio no Do qual lugar que elas ocupam, lugar né? ela ocupa. A Uhum. pessoa, geralmente, os amigos, quando elas estão querendo ajudar de alguma maneira, Uhum. só vão falar aquilo que eles vivenciaram. Uhum. E aí a busca pela profissional que eu me encontrei, assim, que todo mundo fala, mas psicólogo, você tá doida? Você não tá doida, mas psicólogo é muito caro. Quando eu cheguei na Amanda, a Amanda me acolheu com o coração. E desde então minha vida foi mudando muito. E eu, muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Eu nunca me contentei pelas teorias. Eu vivenciava a cada instante, né? Eu saía das constelações questionando tudo. E quando eu saía, era uma outra Iana. Era uma chavinha que ia virando a cada constelação. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso, Ana. Quando a gente faz os grupos, né? Até o meu marido, ele é um que fala, né? Que quando tem grupo, ele quer sempre participar. E que cada sessão de constelação do grupo, né? É como se fosse 100 sessões de terapia, porque a gente é mexido de tal forma, né? De um lugar tão diferente, tão profundo, que quando a gente sai de lá, é o que você falou, a gente sai uma nova pessoa. Não tem jeito de entrar, né, num grupo de constelação, participar e sair do mesmo jeito. Não Não existe isso, né? Se você entrou e existe. saiu, é porque aquilo ali ainda não fez É, sentido para você e tá tudo bem também, é. né? Tudo certo. E aí as pessoas sempre, quando eu saía, sempre me perguntavam, mas como que é a constelação familiar? Como que a gente explica uma técnica, uma psicoterapia que é vivencial? E cada Uhum. um sai com uma sensação. Uhum. E aí, a cada dia, eu fui para mim, né, no direito sistêmico, mas eu fui querendo entender e buscando para mim. Entender todas as questões da minha vida no qual estava se repetindo, no que eu estava incomodada, as relações tóxicas. E aí as fichas foram caindo até chegar onde doeu mais, né? A E responsabilidade. aí, e aí até chegar no sentir, né, Iana? Porque a gente vai buscando entender, né? A A gente só gente tem tá essa mente. tendência, a gente tem essa tendência, né, de querer entender. E por isso que muitas vezes também a psicoterapia, né, falando do meu lugar de psicóloga, né, de muitos anos clínica, em muitos momentos era muito complexo. A pessoa não saía do lugar. Mas por que ela não saía do lugar? Porque esse sentir, né, ele estava bem bloqueado. Então, para a gente, quando a gente vai na constelação, por exemplo, de grupo, e a gente vê aquela história e a gente vê aquele sentimento profundo, aquele acontecimento, a gente é então tocado, né? Que eu acho que aí está o lugar de diferença da constelação, de tocar as almas, de tocar as pessoas, né? De uma maneira que realmente vai modificar, porque muitas vezes o entender não tira a gente desse lugar, né? E é justamente esse o ponto. Eu quero entender, e a pessoa que quer entender, ela não vê sentido e não volta. Até que num outro momento, alguma pessoa ou algo te fez lembrar daquela sessão, né, de constelação familiar. E a questão mais importante para mim foi, onde doeu mais, foi a minha responsabilidade em todos os meus lugares que eu estava ocupando, totalmente fora do lugar. Por isso que doía tanto, por isso que eu saía tão mexida. Uhum. Quando eu tomei conta da minha responsabilidade,
dos meus relacionamentos, dos desafios, dos fatos que estavam se repetindo, tudo foi fazendo muito sentido. Só que a gente, no primeiro momento, a gente está sempre culpando o outro. Todas as vezes que eu chegava na Amanda, eu questionava, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo outro. E a Amanda, por quê? Só escutando. Porque naquele momento, se você chegasse com todas as informações que hoje a gente compartilha, não ia entrar na minha cabeça. Eu ia sair correndo, né? Ah, ela é psicóloga e não me entende. Esse é um ponto muito legal de você falar, porque muitas pessoas, durante o processo terapêutico, né, Iana, a gente precisa deixar a pessoa guiar para a gente acompanhar. E até hoje, né, eu decidi, né, trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, que eu estou denominando de protocolo, por conta disso. Porque tem pessoas que eu atendo com a psicoterapia, que elas precisam da psicoterapia. Tem pessoas que eu atendo com a constelação, que elas já estão prontas para ir para a constelação. Tem pessoas que eu atendo com apometria, que já estão prontas para ir. Tem pessoas que precisam, e eu preciso desenhar com elas esse lugar para que elas vá de maneira leve, né? E muitas vezes o processo terapêutico, por já ser tão doído, ele gera essa resistência na gente, né? Então, assim, é muito bonito a gente ver isso também, né, Iana? Que quando a gente entra no caminho de autoconhecimento e a gente persiste, fazendo o que a gente dá conta, no nosso tempo, respeitando as nossas condições financeiras, de tempo, de tudo, né? Elas são muito importantes porque são elas que vão realmente guiar a gente nesse caminho. E o terapeuta ele precisa respeitar isso, né? O Jerônimo está escrevendo aqui, as constelações com a Amanda mudaram minha vida. Eu sou apaixonada pela técnica e pelo trabalho. Obrigada. O Jerônimo é que foi assim, ele estava pronto, ele chegou, né, Jerônimo? Constelou, a vida dele fez. Por quê? Porque a pessoa está pronta. Então, existem pessoas, por exemplo, né? Então, já tomando esse assunto, que às vezes constelam, e aquele assunto demora um pouquinho mais para ter o efeito que a pessoa consegue realmente perceber, né? Às vezes vai da percepção da pessoa, às vezes vai da profundidade daquilo ali no meu sistema familiar, né? Às vezes vai da minha situação, que ainda precisa caminhar um pouquinho mais em outra área para que essa flua também. Então, assim, esse tempo e essa experiência, né, da constelação, ela é muito única para cada um, né? Por isso também que a gente precisa, né, compartilhar isso, porque na minha vida foi de um jeito, na sua vida foi de outro jeito, e por isso que a gente optou por trabalhar com isso também, né, Iana? Porque a gente percebe, até usando da minha história, o Geraldo tá falando, a minha vida mudou total, minha mente e meu coração já estavam abertos, bum, estourou, isso mesmo. Vai ser feliz e vai brilhar, né? A Dani aí, eu acho que ela é sua amiga, ó, outra mulher, felicidade, dessa volta nessa caminhada. Essa sim me acompanhou. Ela, nossa, mas você era uma menininha, agora todo mundo tem que te conhecer de novo. Porque realmente muda, gente. Mas muda a partir do momento que você está de coração aberto. E por Olha lá, quê? ó, a Vivi também tá falando isso, e a Marina. Isso Minha mesmo. postura para a vida mudou Constela. também depois que conheci a constelação. E isso que você falou da autorresponsabilidade. O que que muda a constelação? A constelação não vai mudar a sua família. Ela vai mudar aqui dentro, né? Ela vai Isso. mudar a minha postura em relação ao meu pai, à minha mãe, à minha família, ao meu marido, aos meus filhos, né? No trabalho, né? Então, assim, é muito bonito a gente compreender que existem inúmeras técnicas e é isso também que a gente quer aqui, né? Dizer para as pessoas que existem infinitas possibilidades da gente ser feliz, infinitas possibilidades da gente ocupar o nosso lugar na vida, né? E fazer o que a gente pode fazer, que veio fazer. E eu queria contar uma coisa, né, muito importante nessa caminhada, porque você, né, Amadinha, você não só abriu o seu coração e me acolheu a minha família inteira, né, e todas as pessoas que eu indicava. Você compartilhou todos os seus passos, todos os cursos. O que eu quero dizer com isso? Nós formamos uma equipe de apoio. Você abriu as portas para todas as pessoas que você mesmo sempre falou. Eu não quero que os meus clientes venham aqui toda semana. Eu quero que eles sigam. Eu quero que eles compartilham. E esse é o ponto mais importante que eu acho mais bonito dessa jornada.
o seu compartilhar, o seu E que a gente seja companheiro nessa jornada, né? De que despertar outras pessoas, né? De é muito. fazer, gente, o que precisa ser feito, porque tem muita gente precisando despertar, né? Eu sempre falei isso com a Iana. Eu trabalho, né? Eu sou formada desde 2017, então já tem, desde 2007, né? Então já tem 16 anos que eu tô trabalhando com isso. O que eu vejo é isso. Tem tanta gente com potencial, né? Tem clientes meus que chegam que eu falo, gente, essa pessoa que está prontinha para voar, né? Mas é um processo de cada um, claro. E é isso, é a gente entender, né, Iana, que o nosso espaço não precisa ferir o do outro. A Não, gente não precisa ocupar o espaço do outro, tem para todo mundo, né? E que a gente tem que entender isso. Quando a gente está no nosso lugar, o outro não vai me ferir, né? Eu não vou, essa questão, por exemplo, da profissão, né? Tomando esse exemplo que você deu, que eu acho muito legal. Eu ver vocês crescendo e se tornando terapeutas, para mim é uma alegria, porque eu percebo isso, né? Os clientes vão chegar para mim num momento que eu dou conta de atendê-los. Para você, no momento que você está, né? No nível de consciência que você tem, que eu tenho. Então, a gente vai entendendo isso e vai ficando muito leve essa jornada, né? Não tem é muito competição, leve. não tem, né? Não Justamente tem. é o mais importante. Beijo, Lucas! O Lucas está te mandando um É beijo o aí. E eu queria filho falar da. uma coisinha importante sobre esse lugar da família, Ana, que eu percebo muito, e eu sempre conto essa história, porque quando eu era adulta, né, a minha mãe falava, né, que nós éramos 3 filhos. E com o tempo, né, a mamãe também contou pra gente, né, que ela tinha perdido 2 gestações e tudo. E aí eu e a minha irmã fomos fazer constelações com pessoas diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. E a gente descobriu que uma das gestações da minha mãe era gemelar. Então, de terceira filha, eu passei para a quinta filha. E aí, quando isso aconteceu, Iana, a minha vida fez um. Tipo assim, foi um sopro, como se eu, né, no lugar que eu estava de terceiro filho, era o filho da minha mãe que não tinha ficado na vida. Então eu era uma criança melancólica, eu era uma criança muito triste, eu era uma pessoa que estava sempre fazendo por mais de uma pessoa, tipo assim, eu tinha que estar sempre trabalhando, sempre fazendo, e era porque eu estava fazendo pelos meus irmãos que não vieram na vida, né? E aí com esse movimento, depois de um tempo, né? Então eu passei de terceira para quinta, terceira para quinta? Não, de terceira para. Não, primeiro ela falou das 2 gestações, eu passei de terceira para quinta. Depois a gente descobriu que a gestação era gemelar. Aí eu passei para sexta. Depois, um processo meu de autoconhecimento, que eu fui fazer uma outra caminhada de uma mentoria, eu descobri que eu tinha sido gêmea. E aí, quando eu descobri isso, eu virei a sétima. Então, quando eu cheguei no meu lugar, foi muito bonito. Porque foi como se eu começasse a ficar tranquila, como se eu começasse a ficar na minha energia, né? Que a gente quer dizer, é sobre Isso. isso hoje nessa live, né? Sobre o nosso lugar, é esse lugar que eu vou ocupar que vai ter toda a força que eu preciso para ir para a vida. Então, muitas vezes, quando tem alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente não entende, que está impedindo a gente de seguir adiante, é porque realmente eu estou fora do lugar em alguma questão. Que são os 3 pontos, né, que a gente observa, né, Iana? Deixa eu só ver aqui o que ela está falando. Estefânia. Como é desafiador sairmos da caixinha e olhar para fora nossas situações. Como compreender a real ocupação errada que estava, percebi o tanto que nos vitimamos. Vitimização é um desses lugares, né? Da gente É, achar que estão contra a gente, que é contra a gente, que não gosta de mim, né? Que estão fazendo alguma coisa para me ferir, né? uhum, E vem desse lugar. E aí a gente vê que vem desse lugar quando? Quando a gente está fora em uma das 3 situações, né? Que eu queria explicar aqui um pouquinho hoje. Que é, dentro da hierarquia, se eu não estou no meu lugar certinho, né? Os meus pais vieram antes, depois eu, depois os meus filhos. Se eu estou no lugar, por exemplo, de cuidar da minha mãe, como se eu fosse a mãe dela, né? Eu estou rompendo isso. E aí isso atrapalha a nossa vida, né, Iana? A gente já passou por isso, né? trabalho. A gente já passou por isso. Todos nós passamos em algum momento, É, né? Se eu estou no meu lugar errado, igual aconteceu comigo, dos meus irmãos, eu não tenho a força necessária para ir para a vida, né? Então, esse é o primeiro ponto, que é da hierarquia e da ordem. Que é outra coisa que eu queria falar para vocês, gente. Se isso aqui até agora está fazendo sentido para vocês também, manda essa live para alguém aí embaixo,
né? Para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam receber essas informações e sair também um pouquinho dessa coisa do preconceito, porque aquilo que a gente não conhece, né, gente, realmente é difícil para a gente receber na nossa vida e fazer sentido. Mas por isso que a gente está aqui, a gente está compartilhando o que é nosso para que faça sentido para vocês e para que possa ajudar vocês a encontrar o caminho de vocês, né? Se Nesse quiser sentido de perguntar também, isso, se alguém tiver alguma dúvida, né? Ô Jerônimo, constelação deveria ser reconhecida pelo Ministério da Saúde, real. Ô Jerônimo, então, é o estilo da coisa também que a gente vê, né? Quando começa a crescer muito, né? Os egos ficam inflamados, né? Então tem gente aí que tá chateado com a constelação e tá querendo arranjar jeito dela não poder ser exercida, né? Mas a gente tem que confiar e a gente trabalha porque a gente vê os resultados, né, Iana? Então, a Estefânia também acha que terapias deveriam ser disciplina da educação. Então, o meu sonho é ter uma escola, sabe, gente, que ensina essas coisas, porque hoje o meu filho estuda numa pedagogia que chama Waldorf, que eles falam muito desse lugar na vida, desse lugar espiritual, e eu acho que é algo que realmente a gente precisa começar a ensinar para as nossas crianças, porque nós estamos, né, muito bagunçados, porque nós fomos criados dessa forma, né? Mas tá tudo certo também, né? Porque a gente veio para isso, né? Tem quase tudo. Faz muito sentido por convívio com diferentes pessoas, famílias, amigos, já vi muito isso. Pois é. Então a gente vai voltar a falar aqui da hierarquia, que é esse lugar que eu preciso ocupar, né? A Érica. Érica, nós vamos montar nossa escola ainda, né? A Érica é pedagoga, é consteladora e trabalha com Enneagrama, uma profissional excepcional também. Depois vocês seguem ela lá. É uma questão, então, das 3 ordens que a gente tem que olhar. A primeira que eu falei foi da hierarquia e da ordem, né? A segunda, então, é do pertencimento. Você quer falar? A do pertencimento todos pertencem, né? E a gente tem a mania de excluir as pessoas que a gente considera como pessoas ruins. As pessoas que realmente cometeram algum crime, algum, né, questão de suicídio. Então a gente considera aquela pessoa como ruim e a gente exclui. Ou então, eu não gosto daquela pessoa, não gosto do jeito que ela fala e eu não quero saber dela. Às vezes os adoecidos psicologicamente, que são os sintomas da família. Que geralmente, né? E aí tem sempre alguém excluído, né? A gente está sempre excluindo alguém, seja na família, seja no trabalho, Igual na seja... minha família, né, Iana? Quando eu tinha os bebês que foram excluídos, né? Às vezes tem alguém que foi importante para os nossos familiares, às vezes até as ajudantes que trabalhavam muitos anos, né, nas famílias, né? Relacionamentos anteriores, a importância que a gente tem que dar para eles, o quão importante eles foram para a gente chegar até onde a gente chegou com os relacionamentos que a gente está atualmente. Então a gente sempre tem que reverenciar, agradecer, né, até que ponto você contribuiu para que eu chegasse até aqui. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Então, geralmente tem aquela rixa, né? Eu não gosto, ex-mulher, ex-namorado. Ok, muito obrigada. A gente, na verdade, tem que abraçar e acolher todas as pessoas, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Então, a questão também do pertencimento, a gente fala, que eu tenho atendido muito, são os abortos, né? Igual você falou. Tem muitas mães, as mulheres antigamente também, e pode falar até hoje, a gente não sente que está abortando. Pode ser uma menstruação e não tem consciência de que aquilo, às vezes o filho está sentindo, tem algum sintoma, né? Agora tem muito TDAH. Eu ia falar isso agora, TDAH, autismo, né? Questões de saúde mesmo. E que, Adoecimentos, né? E como que a gente chega nesse pertencimento? Como que a gente sabe? Geralmente a gente pergunta. A nossa professora, ela sempre falava, né? Mas vocês vão sentir no campo. E é isso que a gente faz na constelação. A gente sente, a gente precisa trabalhar, estar com a pessoa. E eles têm que estar de coração aberto para a gente conseguir sentir e trazer a luz. Não é que vai trazer a solução e que a vida vai ser maravilhosa. A gente vai trazer a luz para olhar para aquela questão, para aquele fato de uma maneira diferente. E isso, Iana, que eu percebo, por exemplo, das mulheres que perdem filhos, é exatamente por elas não estarem conectadas, né, na sua posição e no seu lugar dentro da família,
não estarem equilibradas dentro do seu feminino e do seu masculino, né? Que são todas essas questões que a gente vai trabalhar na constelação. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente está fazendo esses sintomas, por exemplo, de perdas gestacionais pelas nossas antepassadas, né? Que os nossos filhos estão fazendo sintomas para que a gente perceba os filhos que a gente não percebeu, porque a gente está olhando lá para trás, né? Para os nossos antepassados. Então, assim, são lugares que, quando a gente vai olhando, igual você falou, assim, dando à luz, precisa também deixar claro que a gente só vai colocar a pessoa no lugar dela. E quando ela chegar nesse lugar, né, Iana, aí ela sente. Aí ela não nega mais. Por quê? Porque chegou no sentido. Porque quando a gente fala, outro dia eu atendi uma moça que perdeu um e ela tem 3 hoje vivos. Aí eu perguntei pra ela assim, quando que você... eu tenho 3 filhos, 4 filhos. Ela há pouco tempo. E aí os filhos dela já estavam cheios de sintomas. E ela tem trabalhado isso, mas ainda tem acontecido alguns sintomas dos filhos perante isso. Deixa eu só ver aqui, ó. Esse segundo ponto também onde eu moro é desse jeito. Somos adultos, mas é tipo isso. Onde deveria ser unido é tudo desunido e a vivência é tipo em forma de panelinha. Por melhor que tentamos sempre. Então, esse é um ponto aí também, gente, que é o que a gente tem que entender. Vai haver algo e temos que saber esperar. Isso. O que a gente precisa entender também? Que quando a gente fica muito misturado, a gente precisa, né, de um grupo para ser aceito, a gente precisa estar com a família o tempo todo, a gente precisa da aprovação da nossa família, é porque também a gente não está no nosso lugar, né? Tem uma criança ali querendo ser vista, né? Exatamente, que é outro ponto que eu ia falar que a gente trabalha na constelação, né? Que é dessa criança interior. Boa noite, Glendinha. Que é a gente estar no nosso lugar e curar essa criança, curar a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, vai nos permitir exatamente isso. Eu não preciso mais que todo mundo fique me validando. Eu não preciso ficar o tempo todo no meio da minha família para me sentir segura. Eu não preciso da validação da minha família para poder fazer o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer. Né? Então, esse lugar também, muitas vezes a gente está conectado com quem? Com alguém que foi excluído. Alguém que foi excluído. E a gente, geralmente, as pessoas que sentem mais são as mais amorosas, né? Geralmente que são as excluídas. Como é que fala? Os filhos, a ovelha negra da família. A ovelha negra. Que sente mais. Então a gente traz à luz, acolhe essas ovelhas negras, né? Como eu fui acolhida. Toda família tem uma, geralmente é a gente, né? E aí a gente olha para todas essas questões que a gente sempre sentiu e, na verdade, a gente estava num grupo que não tinha tanta sensibilidade e a gente não iria crescer. Então, quando a gente também busca o autoconhecimento, a constelação familiar, a gente vai para o nosso lugar, a tendência é o quê? A gente ficar cada vez mais sozinhas ou ter... Geralmente, eu tinha um grupo de amigas que eu gosto muito, mas a partir do momento que eu tive algumas divergências, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu simplesmente respeito, né, a forma como vocês pensam, mas eu penso de uma maneira diferente. Então, por me respeitar, eu prefiro me afastar. Não que o carinho não mude, que o respeito, né, não exista, mas a gente começa a caminhar mais sozinho, porque a gente só fica onde a gente se sente bem. E isso também tem a ver com a família, né, Iana? E é uma coisa muito importante para a gente falar sobre isso. Muitas vezes é uma resistência nossa de tratar, de mudar, porque a gente também sabe que quando a gente começa a mudar, a gente vai ficar sozinho, né? Então, assim, a gente vai começar a ficar mais afastado da família, a gente vai começar a ter um outro lugar, né, para ver essa família. E é muito bonito, Iana, que assim, quando a gente vai vendo que a pessoa quer fazer o movimento, e aí vem o sistema e agarra ela e não deixa ela sair. Aí, gente, tem gente que marca terapia e não vai. Tem gente que marca constelação e passa mal e não vai. Tem gente que, né, sempre tem alguma coisa acontecendo para impedir ela de ir. E é por isso que a gente também precisa compreender que esse primeiro esforço, ele tem que ter um quanto de vontade muito grande, né? Porque para a gente mudar... mudança, gerando, isso mesmo. As pessoas assustam com a nossa mudança. E é isso que a gente precisa compreender.
quando a gente não está no nosso lugar, às vezes a gente precisa brigar para as pessoas aceitarem nosso jeito, às vezes a gente precisa excluir, né? E aí não é por aí o nosso caminho. O nosso caminho é qual? O nosso caminho é muito de que à medida que eu estou no meu lugar, tá tudo bem, o outro está no lugar dele, Isso. né? Fica leve. Fica leve. E aí a família quer encontrar todo domingo, a família quer encontrar toda quarta-feira, a quarta-feira que você não quer ir, tá tudo bem, né? E o que Porque a é gente é o que é amor. a leveza? O que é a leveza? É aceitar o outro como ele é, o pensamento dele, a família como é, o pai, a mãe, o irmão. A gente não é. Estamos aqui numa constante evolução. Todos os dias a gente aprende algo novo. E por que não aprender algo sobre nós mesmos? O que a gente sente? Eu estou preparada para poder olhar para o que eu estou sentindo ou eu quero fugir? E aí eu vou para um monte de pessoas que estão ali, na verdade, um grupo. Eu estou querendo Na fugir. E não verdade, Ana, é a humanidade em si, né? Porque falando com a todos gente se nós cuida. estamos vivendo muito né? Como nós estamos fora do nosso lugar, né? A gente está vivendo muito no automático. O que o outro está fazendo, opa, deve ser legal, aí eu vou lá e faço. Né? Que são esses grupos, né, que a gente está aqui falando. O outro está fazendo, opa, vou lá e faço. Eu brinco muito isso com procedimentos estéticos. Cada um pode escolher o que quiser, né? Agora, o que você vê que rege? É tipo assim, um padrão que é estabelecido pela sociedade e todo mundo quer ficar daquele jeito, né? Então, gente, é igual escola. Ah, não, mas escola tem que ter prova, escola tem que ter assim. Há quantos anos é assim, gente? Tá funcionando ainda? Porque a gente não tem esse costume de quê? De questionar, de sentir, né? Que é um exercício que quando a gente vai chegando no nosso lugar, a gente entende. Quando eu penso, eu sinto, eu posso agir com a minha percepção, com o meu lugar. Agora, se eu estou reagindo, eu estou fazendo igual ao sistema, eu só estou repetindo padrões. Então, Uhum. esse lugar de parar, pensar e sentir, as pessoas não sabem fazer, né? Aí elas fazem, fica com raiva e briga, vira aquela confusão. Por quê? Porque elas não estão fazendo o que realmente elas querem, o que é delas, elas estão fazendo o que o sistema todo está pedindo e está demandando e deixando, né? Ela mesma sem ser vivida, sem ser Tá no vivenciada e sem ser automático. ouvida. Que é a rodinha de Sansara, né? Que a gente brinca, né? Deixa eu só ver É. uma outra mensagem da Stefania. Fiz minha constelação para compreender o alcoolismo do meu pai. No final, descobri que a não aceitação era da submissão aos homens de minha avó e da minha mãe. Isso. Eu estava ocupando o lugar de mãe e pai. Pois é, Stefania. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi na constelação e que me traz um olhar muito mais amoroso são com os vícios, né? Porque hoje a gente sabe que quem segue no vício é porque está faltando uma coisa muito preciosa, que geralmente é o pai, né? Esse lugar do pai que deu o limite, que levou para a vida. E geralmente é o mais amoroso, né? Da família, é o mais sensível. Então, ele realmente carregando tudo isso que ele carrega da família, ele não dá conta e precisa amortecer, né? Esse sentimento, que é o que a gente começou falando aqui do sentir, né? Sentir certas coisas, gente, é muito complexo. E por isso, eu quero deixar isso aqui bem registrado, que a gente precisa fazer isso num lugar seguro, num lugar amoroso, num lugar confortável. Então, se vocês participaram de algum grupo de constelação e não sentiram isso, isso não é constelação, isso é Isso. tirania, né? Ótimo. Porque tem muitos profissionais sendo tiranos, como todas as outras profissões, né, gente? Médico, advogado, né? Enfim. Então, a gente precisa compreender que é uma coisa que eu sempre falei com a Iana. A gente trabalhar no amor em ordem, a gente pode ser amoroso, né? E a gente precisa trazer isso, porque o sentir é uma coisa muito nova para as pessoas e muito dolorosa, É, é né? isso Então mesmo. precisa desse lugar aconchegante, né? Acolhedor, né? E às vezes nem sempre vai ser acolhedor, mas quando você olha para esse desafio de uma maneira diferente, você procura profissionais que te acolhem, né? Você consegue trazer à luz o que precisa para você tomar uma atitude. Mas antes de tomar a atitude diferente, você vai se responsabilizar por tudo aquilo que está
acontecendo. Porque... Não que o terapeuta tem que ser mãe, né, Iana? Colocar no Não, colo, né? Não é esse o nosso papel, né? não, a gente acolhe, mas a partir do momento, igual eu estava atendendo uma cliente, e ela também tem a formação em direito, eu tenho atendido também muitos colegas de profissão assim, do direito, e a gente chegou no consenso que o que está ligando as pessoas hoje é o conflito. Iana, eu não aguento mais. Essa briga, né? Essa constante briga de quem quer ter razão, quem quer ter razão, os Uhum. processos que vão, né, parar no judiciário, é para ver quem vai ganhar, para ver quem tem razão. Agora, aquela pessoa que vai ganhar aquela ação, ela vai começar, você vai procurar ela ter um monte de ação parecida. Enquanto ela Que é não a vai repetição dos padrões que a gente está falando aqui, né? então, Como que a pessoa não sabe o que é dela e às vezes está ali repetindo um padrão que é familiar, né? Que já vem de muito tempo, né? e o É muito bonito ego mesmo. dela vai inflar porque ela ganhou aquela ação. Mas o que é o ego também, né, Iana? Que é o legal da gente entender. São as máscaras que a gente vai criando, as justificativas, né? Tudo isso que a gente cria para não acessar a dor, Isso mesmo. se Para nós, defender, né? Para se é defender uma daquilo forma de se defender. tudo. Para defender daquilo tudo que você, enquanto criança, não soube lidar. Só que agora, gente, né? Pelo menos na live aqui, só tem adulto assistindo. Já deu, né? Tá na hora, né? Que se a gente está aqui hoje com mais de 20 anos, gente, já está na hora da gente assumir o que é nosso, né? Entre Na hora da gente falar, 18 e 20 anos, a gente ainda não sabe onde é que a gente está, onde a gente está procurando, né? vamos colaborar, né? Não, mas o negócio é, não vamos perder tempo. Quando eu atendo, eu estou atendendo um menino de 20 anos, quando eu atendo alguém jovem, assim, que quer fazer terapia, que quer mudar e tal, eu fico tão feliz que eu penso assim, gente, isso aí não vai passar, né? Toda a estrada que a gente teve que passar, nesse deserto que a gente passa e, né, para chegar no lugar, né? Então é muito E o bonito mais isso. importante, igual você falou, a gente tem essa certa dificuldade, mas depois que a gente vai, a gente consegue ter essa compreensão, sair da razão e vir, né, para o sentir, né, igual todos os nossos professores, o tempo todo eles batem na tecla, né? Sente, o que seu coração está dizendo? Ah, E eu mas ia falar isso agora. E a gente vê, né, Iana, até nos profissionais, essa dificuldade, né, em parar e sentir. Porque não, é isso, mais aquilo? É isso. Não, gente, não é assim, não. A vida não é assim. Não é assim. não. Você vai aprender com o tempo, né? É aos poucos, e tudo bem. A gente coloca essas três leis, né? Que a próxima é do equilíbrio do dar e do receber, que é o Então, que antes está da gente mais. falar da próxima, eu queria só ler algumas coisas aqui. Pode falar, você quer falar alguma coisa? Oi? Posso ler? Pode. O Gerônimo colocou assim, a gente aceitar as pessoas como são, depois da constelação, ok. Agora o outro reconhece, reconhecer a gente só Jesus. É assim mesmo, que eles olham pra gente e falam assim, o que aconteceu com essa pessoa? Nossa, ela tá muito estranha. Nossa, ela não quer mais isso. Nossa, nada pra ela tá bom. Não é, a gente começa a saber também, né, que a gente pode querer certas coisas diferentes, que a gente pode ir para lugares diferentes, estar com pessoas diferentes, né? Colocar É, limites. verdade. Nós, seres humanos, temos a mania de fazer que o sistema nos impõe. Concordo com vocês. Temos que aprender a aceitar as diferenças. Isso, põe complexo nisso. Quando a gente toma consciência, o novo caminho se abre tudo se transforma. Ô, Leandro, precisei baixar o brilho do celular por causa de tanta luz que essas luzes irradiam. Mas o racional é muito complexo e doloroso. A Ana sempre fala, sempre acolha com amor todas as situações. Exatamente. Isso, gente, é crescer. Isso é a gente ser adulto. Porque a gente vai entendendo que tudo acontece, tudo que nos acontece, né, tem uma razão de ser. E às vezes é muito maior que a gente dá conta de entender. Mas se está acontecendo, o modo como eu vou responder a isso, o modo como eu vou me posicionar perante isso, é que importa, né? Porque 50% disso tudo é meu. Então, o que é que eu vou fazer com o meu 50%? E eu acho que o mais importante, que quando eu cheguei no seu consultório, você falou, o que mais me chocou foi isso. Você é 50%. Os relacionamentos, né? A mulher é 50%, o homem é 50%. Então, tudo que acontece na relação, os dois são responsáveis. Mas
fulano fez isso comigo, né? Por que ele fez isso? Mas em que ponto? Né? A gente também escuta o Bert Hellinger falar muito sobre traições, né? Sobre a responsabilidade da mulher e do homem, cada qual com seu 50%. Porque geralmente a gente está olhando para o outro lado e está deixando o marido ou a esposa ali, a banho-maria, não olha para o que precisa ser olhado e coloca os filhos no meio. Uhum. O trabalho na frente. Né? E assim, todos são responsáveis, inclusive, né? Igual você falou, só tem adultos aqui. Quando existe traição, a responsabilidade é dos dois. Não existe vítima. Tem sempre que um sai falando, né? Ah, mas por que não podia ter feito isso comigo? Ok, mas qual a sua responsabilidade nisso? O Freud fala, né? Qual a sua responsabilidade no caso que você vive, né? Que ponto você tratou o seu marido como a mãe dele? Que ponto você quis ser, né? Tomar conta, né? Deixar o seu marido ser o seu pai? Então, a gente Que agora eu começa... acho que é interessante a gente falar então, né? Desse equilíbrio do dar e receber, né, Yana? sem querer, a gente chegou nele. O equilíbrio entre o dar e receber, gente, é muito interessante, porque eles só acontecem da mesma ordem. O que é a mesma ordem? Por exemplo, entre eu e uma amiga, entre eu e o meu companheiro ou minha companheira, entre situações de trabalho, tem hierarquia. Então, entre eu e um colega de trabalho, né, que está no mesmo nível que eu. Então, ele tem que estar na mesma ordem para acontecer esse equilíbrio do dar e receber. Por quê? Porque quando está hierarquicamente um maior do que o outro, sempre vai ter uma diferença. Então, por exemplo, do pai para a mãe, do pai para a gente, né, eles dão a vida. Então, a gente nunca consegue equilibrar isso, né? A gente só consegue honrar isso, passando a vida para frente, sendo próspero, fazendo o que a gente veio fazer na vida. Quando são os irmãos, por exemplo, que um é mais velho que o outro, cada um vai ter um pouquinho mais de direitos e um pouquinho mais de deveres. Então também não tem esse equilíbrio. Mas quando é num relacionamento, então, por exemplo, de amigos e de casal ou de colega de trabalho, para exemplificar, a gente vai sempre perceber que é isso, um está fazendo pelo outro, né? E quando que é saudável? Quando a Ana fala assim, minha mãe, você pode fazer um negócio pra mim? Eu faço. Aí outra vez ela me pede, eu faço. Com amor, às vezes eu dou um pouquinho mais, às vezes ela dá um pouquinho mais. E a gente vai crescendo nessa relação, né? Às vezes quando eu tô precisando mais, ela me dá um pouquinho mais. Às vezes quando ela tá precisando mais, eu dou um pouquinho mais. Então a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? De vez em quando a gente até brinca, né? Tá equilibrado pra você? Tá tudo bem pra você? Né? Pra mim tá tudo bem, tô precisando disso. E a gente vai fazendo essa troca. No trabalho é a mesma coisa. E no relacionamento de casal, gente, o que a gente percebe? Principalmente, né? Ah, eu gosto muito dele, mas eu só falo eu te amo se ele falar que me ama. Ah, não, eu só vou comprar o que ele quer no supermercado se quando ele for lá ele comprar o que eu quero. Gente, isso é pirraça de criança. E nesse lugar, o relacionamento não cresce. Então, para crescer, tem que ter cada hora um pouquinho mais, né, Ana? Para crescer saudável. Tem gente também que só gosta de receber. Ah, vou ficar aqui que ela vai fazer tudo, né? Tô aqui recebendo, recebendo, a esposa se desdobra, faz tudo, tururu. De repente, gente, esse homem vai lá e trai essa mulher. E aí as pessoas falam, gente, mas como que aconteceu isso? A mulher tão boa e tudo. O homem, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu estou dando, ele recebeu tanto que não vai ter como pagar essa mulher. E essa mulher assumiu um lugar tão maior, esquecendo que ela esmagou ele. Então, o que ele vai fazer? Vai sair correndo, né? Ele vai sair correndo e vai buscar alguém que tenha, né, o mesmo nível de consciência, a mesma E possibilidade de troca equilibrada. para poder crescer, né? Porque enquanto casal, enquanto amigos e enquanto profissionais, né, colegas de profissão, a gente quer crescer, quer sempre ter conhecimento, acrescentar algo na vida do outro. Então a A gente só gente quer crescer quem tem quem tem consciência. Porque consciência, tem né? gente que está vivendo, né, sem ter a consciência de que a gente pode ter sempre mais, né? Mais abundância, mais amor, mais leveza, né, Iana? A gente atende muito as pessoas dessa forma, né? Tá num relacionamento ruim e fica. Né? É isso Porque que você quer cômodo, mesmo? É isso que você quer mesmo? Quando você começa a questionar que a pessoa desperta, né?
quando você começa a questionar, as portas vão se abrindo, né? O questionamento é que traz. E vai chegando as pessoas que vai trazer todas aquelas informações que você estava buscando. Mas nem todo mundo está preparado, né? Para poder falar ainda mais sobre esse tema que é muito delicado, sobre traição. Mas Então, enquanto vou dar mulher... outro exemplo, então, que eu gosto muito, que eu também tenho atendido muito, que é as pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, né? É ótimo. Por que elas estão insatisfeitas no trabalho, Ana? Primeiro, elas não estão fazendo o que elas vieram falar. Jerônimo, não vou nem contar a circunstância que eu conheci a Amanda. Precisa se expor, não, amigo. Deixa para outro dia. É, me libertou. Não, você se libertou. Eu só te mostrei a porta, você abriu. Então, no trabalho, as pessoas estão lá super insatisfeitas, super infelizes, né? Indo para um lugar que elas não gostam de estar, fazendo o que elas não gostam, reclamando do salário. E muitas vezes você vê, o que acontece? A pessoa vai para o lugar e quer mostrar trabalho. Ela está recebendo um salário X para fazer X. E ela está fazendo X mais Y. E aí ela começa a reclamar da empresa. Aí, de repente, ela está brigando com o chefe. Aí, de repente, ela está brigando com um colega de trabalho. Por quê? Porque está em desequilíbrio, né? Então, se a gente está num lugar, gente, um exemplo fácil de compreender. Se eu estou num lugar, eu estou insatisfeito com o salário, eu preciso avaliar. Eu estou fazendo mais do que o meu salário me paga? A empresa está me exigindo mais do que ela me paga? Eu estou realmente feliz com o que eu faço? Se não, eu vou, olho outras possibilidades e eu vejo, gente, tem uma empresa X que ela vai me pagar mais e eu posso fazer mais. Quando você vai, fica super equilibrado. Por quê? Porque também você não tem que deixar de fazer aquilo que você tem potencial para. Ah lá, tô vivendo isso no meu trabalho. Fazendo muito mais. Isso é geral, gente. Porque também as empresas estão muito em desequilíbrio. Elas querem ter poucos funcionários para fazer muito, para elas pagarem pouco e ganharem muito. Então, empresas que estão fazendo assim, gente, elas uma hora vão receber também o retorno disso, né? Porque se tiver desequilíbrio, aí o que acontece? É igual muitas questões assim, né? Por exemplo, quem trabalha em banco. Vira e mexe, a pessoa sai do banco, entra na justiça contra o banco. Isso. Então, uma hora, gente, esse sistema, ele não vai dar conta mais disso, né? De manter. E aí o que acontece? Eu tenho atendido muitas pessoas, outro dia uma pessoa falou comigo assim, eu era muito humilhada no meu trabalho. E quando você vai conversando, você pergunta, por que você permitia isso? Porque a pessoa não sabe o seu lugar na vida. Porque a pessoa não está honrando a vida que ela ganhou do pai e da mãe. Porque se a gente está honrando, gente, vai ficar gravado, Lília. Porque se a gente está honrando a nossa mãe e nosso pai, a gente não vai deixar as pessoas tratarem a gente de qualquer forma. Os nossos pais não colocaram a gente na vida para ser tratado de qualquer forma por ninguém. As pessoas colocam o financeiro, claro, que é importante, né, em primeiro lugar. Mas, ok, eu estou insatisfeito neste lugar, mas o que eu vou fazer com essa insatisfação? Eu vou tomar essa responsabilidade, vou buscar uma ajuda? Vou buscar, né, aos poucos eu vou me retirar? Ou É o meu ficar como vítima, né? Igual a outra menina falou aqui, né? Oh, vida, azar, minha empresa é péssima, meu chefe é péssimo, meu colega de trabalho é péssimo. Nossa, hoje meu chefe fez isso comigo. Eu também passei por vários empregos, né? Muito abusivos. Mas hoje eu agradeço todos eles, porque cada vez mais, cada abuso, né? A gente nem conta o que a gente vive, porque certas situações a gente não quer se fazer de vítima, a gente quer entender o porquê eu estou passando por isso. O questionamento é sempre esse: por que eu estou passando por isso? Eu quero saber, eu quero dar conta, eu quero entender a minha verdade, o meu sentido. Eu gosto de uma outra pergunta, Iana. O que isso está querendo me ensinar? Amiga. Amiga, esconde os detalhes, amiga. Esconde os detalhes. Amiga, deixa os detalhes de lado, amiga. Ela foi em todos os lugares, né? A gente pode falar. Onde a gente passa por relacionamentos abusivos ou tóxicos, né? Seja no trabalho, seja em relacionamentos de casal. A gente tem sempre uma pessoa que está no portas, né? E a Daniela foi uma. A gente passou por uma situação idêntica, a gente estava no mesmo ambiente de trabalho e a gente ia dar uma mão na outra, para outra. E aí, amiga, o que nós vamos fazer? Olha, conheci essa terapia, vamos lá. Vamos. Olha,
Utilize essa técnica. Vai lá na constelação familiar, vamos olhar o que precisa ser olhado. Mas a gente geralmente não quer olhar. O Jerônimo, a live vai ficar salva, preciso mandar para uma galera. Gente, manda para todo mundo que precisa ouvir isso aqui que a gente está falando. Porque é exatamente por isso também, né, gente, que eu optei em fazer a live, porque o que acontece? Poucas pessoas têm acesso, né, a ir a um grupo de constelação, a disponibilidade, a horário, todo esse arranjo que a gente precisa fazer, e um vídeo, uma live que a gente escuta, ela pode trazer aquilo que às vezes vai tocar meu coração, né? Que vai trazer a mudança necessária, porque eu preciso agora, né? Então, às vezes uma fala, às vezes uma sessão de terapia, às vezes uma sessão de constelação. Como a gente falou no início, tudo dentro do tempo de cada um. Eu queria só, para a gente, porque daqui a pouco está acabando, deixar aqui um espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta e só dizer por que a gente também fez essa live, né, Iana? Que a gente compreendeu para todo mundo mesmo, Léo. A gente queria trazer um pouquinho dessa percepção de como que o nosso lugar no mundo, né, ele é genuíno, né, ele é sagrado, ele é maravilhoso. E o quanto essa vida que a gente tem, a gente precisa honrar ela do nosso lugar, né? Para a gente fazer o que a gente veio fazer, para a gente não ficar fazendo só serviço para o nosso sistema familiar, né? A gente pode ajudar o nosso sistema familiar a ficar mais saudável, né? Mas, ô Gerônimo, você está me interrompendo. Como esfregar na cara de algumas pessoas que elas precisam constelar? Então, gente, isso não existe, né? Jerônimo Por não quê, existe, Jerônimo? eu também. A gente olha para todo mundo e todo mundo precisa constelar, né? Todo E mundo todo mundo mesmo. tem suas questões. E é isso que a gente tem que entender. Se a pessoa ainda não está pronta, não adianta a gente chamar, não adianta a gente convidar, não adianta a gente mostrar nada, né? Mas é sempre um trabalho de sementinha, gente. A gente põe lá. O dia que a pessoa estiver pronta, aquilo ali talvez vai fazer sentido, né? O É. Gerônimo, você falou que era para fazer perguntas. Era mesmo. Exatamente, para fazer perguntas. E aí, o que eu quero deixar aqui também para vocês? A gente vai fazer uma sequência de lives para que a gente possa também trabalhar os diferentes aspectos que influenciam no modo como eu lido na vida, né? E como a minha vida está hoje, como eu posso fazer coisas diferentes. Então, a constelação é uma das ferramentas que eu e a Iana, né, Iana, a gente passou e passa, né, por esse caminho, vem passando, tanto no nosso autoconhecimento, no nosso trabalho, como, né, a gente quer atender mais e mais pessoas, né? A Lilian está colocando aqui, a constelação está para todos, mas nem todos estão para a constelação, exatamente. Igual regra de Cada um matemática, né? cada um no seu tempo. Eu Cada um no posso. seu tempo e a gente vai respeitando. E a gente está aqui a serviço, né, Iana? Então, uma hora que as Sim, pessoas estiverem prontas, né, elas podem vão contar chegar. com a gente. E como que as pessoas chegam, né, Amanda? Pelo nosso exemplo, né? Isso. É pelo nosso exemplo. Quando elas veem Você, nossa transformação. elas veem quanto a gente está mais leve, quanto a gente consegue ter, deixar das pessoas deixar de ser permissiva, né? A gente permite Uhum, tudo que está acontecendo. Então a gente uhum, começa a colocar limite nas pessoas de uma forma uhum, mais leve. uhum, Começa a ir para o nosso lugar e a gente toma força para poder tomar a atitude que precisa ser tomada. uhum. Então, a gente está no nosso lugar, a gente toma força, a energia, ela toda está aqui com a gente, a força, a nossa vitalidade, ela está aqui para colaborar. Deus nos deu, né, o tempo todo, Ele deu todas as ferramentas para a gente. Eu estou na família certa, com as pessoas certas, no relacionamento certo. Mas você está dando exemplo? Você está fazendo o que você quer receber? Você olha. Eu tenho escutado muito isso, né, Iana? Você fala isso comigo. Eu tenho várias amigas que têm filhos que elas falam comigo, falam, nossa, Amanda, você é uma inspiração. Porque eu vejo você fazendo o que você faz com a família. Eu tenho 3 filhos, para quem não sabe, né? Vivos, né? E 2 no céu. Mas, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos pequenos, mas eu fui aprendendo que quanto mais eu estou no meu lugar, mais leve fica a minha relação com eles, mais leve fica a minha relação com o trabalho, mais leve fica a minha relação com o meu marido. Então, assim, tudo isso que eu fui vivenciando, é o que você está falando aí, foi tocando muitas pessoas. E quando a gente fala
fala, né? Até eu e Ana trouxemos aqui essas coisas que a gente viveu como exemplo, não é para dizer, a gente é um lugar melhor que vocês de jeito nenhum, né? Porque a gente tem uma caminhada aí, né? O autoconhecimento ele é eterno, né, Ana? E É, cada época da nossa vida vai trazer um desafio. E cada época da nossa vida, igual eu que tenho 3 filhos, a gente brinca que cada semana, né, Ana? É um flash. Cada um vai trazer uma demanda, cada um vai fazer a gente olhar para um lugar que às vezes a gente ainda não tinha olhado, né? Então, também compreender que isso tudo, igual a Ana falou, que acontece, ou a família que a gente vê e tudo mais, tem um propósito, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso, porque é o que todo mundo está fazendo, está fechando os olhos, vivendo de qualquer jeito, então a sua vida vai ficar de qualquer jeito. E aí você não tem direito de reclamar. justamente. E principalmente, né, a nossa base familiar, nossa família de origem, né? A gente sempre, mas meu pai fez isso, mas minha mãe fez isso. E aí, hoje eu tava até rindo com a minha mãe, eu faço tudo igual a ela. Eu falo, não, não sou igual a minha mãe, não, sou igual ao meu pai. Mas é com muita honra. Mas não quer dizer que eu esteja fazendo diferente, né? Eles me deram a oportunidade de ter esse conhecimento todo, né? De fazer todos esses cursos. Eles são os meus maiores apoiadores hoje. Então, se não fosse eles, eu não teria chegado Desde até. sempre, né? Eles são seus Desde, maiores apoiadores desde desde sempre, né? sempre, a começar pela vida. É, começar pela vida. Mas, assim, eu sou muito grata, porque através deles e todas as pessoas que foram chegando, e também até as que saíram, a gente tem que agradecer, porque é o que nos trouxe até aqui. É. E fazer honra a tudo isso que nos acontece, né, Iana, para que não seja nada em vão, né? E compreender que é isso. Se a gente não aprender na primeira vez que acontece, vai acontecer a segunda, a terceira, a quarta. Tudo que for acontecendo, que está se repetindo, por exemplo, na sua vida, é para te tocar. E O se tempo você todo. ainda não modificou, né, você ainda não foi tocado. É. E Não se aquilo que a deixou gente. tocar, né? Porque eles estão tentando, né? E aquilo que também a gente sempre comenta, e é um pouco polêmico, é quanto mais eu julgo as pessoas, quanto mais eu estou julgando as pessoas, mais eu estou trazendo isso um pouco disso para minha vida. Então, aquilo que Porque o você está. julgamento é uma exclusão, né, Iana? Quando Não, eu julgo o que o outro está fazendo, que é diferente do que eu faço, se ele é diferente do que eu sou, e eu estou julgando, eu estou excluindo, aquilo ali não é legal, né? E aí é o que a gente fala do julgamento, né? Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente entende que o meu lugar é esse, que eu sou assim, aí eu olho para o outro e falo assim, olha, o outro é assim, olha, na casa dele é assim, aí tá tudo justamente. certo, E aí eu né? estou excluindo, e aí eu estou julgando, e não estou olhando para a minha questão. Porque é muito Não estou. mais fácil também essa fuga, né, Iana? É Olha uma só, o nosso fuga. tempo vai acabar e o Instagram vai derrubar a gente. Então, eu queria só te agradecer profundamente esse bate-papo, esse encontro aqui gostoso, da gente falar do que a gente ama, né? E do que a É, gente vivencia por isso que passa. profundamente, né? Passa rápido, né? Quando a gente está conversando coisas gostosas. E dizer para todo mundo que muito obrigada por estarem aqui, dizer para todo mundo mandarem realmente para as pessoas que podem se beneficiar das coisas que a gente disse aqui, cada uma de uma forma, né? Cada pequena coisa aqui que te tocou pode tocar o outro também. E pedir para vocês convidarem as pessoas, que a gente vai ter mais lives até domingo. Amanhã eu vou fazer com a Andrea, que é uma. Como é que ela falou? Que ela é transformadora de consciência. Ela falou um nome tão bonito que agora eu esqueci como é que é. Mas Essa que também trabalha na mesma linha que a gente. Ela é consteladora, mas ela também é apômetra. E aí a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre essa questão da energia, né? Hoje a gente queria falar um pouquinho do sistema familiar e como que ele atua na gente. E aí a gente, o Jerônimo, deixa salvo, pelo amor de Deus. Pode deixar, Jerônimo, nós vamos deixar salvo e vocês vão mandando para todo mundo. Muito obrigada. A Martinha agradeço. quer falar alguma coisa? Eu que agradeço pelo convite. A mamãe sempre fala, Ana, você tem que falar mais. Gente, mas os clientes, a gente está aqui trabalhando, então não sobra tanto tempo. A gente vai passar, né, Amardinha, a trazer mais aquilo que a gente aprendeu, porque só assim faz sentido pra gente, Sim. né? Com muita alegria, seja no feriado, seja no final de semana. Espero que tenha chegado algo no coração de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Tem muita gente que tem vergonha de fazer em grupo, uma constelação em grupo. Vem, faça um individual, conheça as outras técnicas. E agradecer a Amanda novamente pelo convite, viu? De coração. E estamos juntas, alunas da Márcia. Ela
Alunos da Tá, Márcia, do César, do da César. Rosi e da Esse- Thaís, né? Nós vamos juntos estudando e honrando todo mundo que veio antes da gente, né? Isso Combinado? mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até breve. Olha, a mãe do Jerônimo entrou hoje. Mãe do Jerônimo, um beijo pra senhora, seu Tá. filho é lindo, maravilhoso. A gente vai encerrar agora, mas a senhora assiste depois, combinado? Vai Então, ficar um beijo, gravado. amadinha. Até Beijo. amanhã, 7h30 amanhã tem outra Até live, vai ser muito amanhã, legal. Estou 7h30. Com esperando Deus. vocês, tá bom? Obrigada.